Olá, amigas! Aqui é a Ellen Klein, coach cristã. Continuo com você a leitura do livro 52 Maneiras de Surpreender Seu Marido, o livro de Pam Farrell. E hoje nós vamos para o UAU 35. Como você vai tirar um UAU do seu marido dessa vez? Então, começa por esse título: Assuma seus erros. Olha, é fácil para nós mulheres enxergarmos as áreas em que nossos maridos precisam melhorar. Estamos sempre prontas a apontar os defeitos dele, as falhas dele, os erros dele. E muitas vezes deixamos de cuidar de áreas que têm frustrado nossos esposos. Talvez façamos isso por sabermos como é difícil mudar, não é mesmo? Nós adiamos nossa necessidade de mudar até que a dor da mudança passa a ser menor do que a dor de continuar da mesma forma. A tarefa UAU diz: por anos desejei que Bill ganhasse mais dinheiro para que não ficássemos tão estressados com as nossas despesas. Afinal, éramos um casal jovem com crianças pequenas, conta a autora. Eu queria que ele mudasse, não eu. Havíamos decidido que queríamos passar o maior tempo possível com nossos filhos e decidimos juntos que eu ficaria em casa com nossos filhos enquanto fossem pequenos. Na maioria das vezes, eu era econômica com as despesas e orgulhava-me de sempre procurar liquidações ou promoções antes de comprar qualquer coisa. Porém, eu tinha um defeito fatal. Muitas vezes, esquecia-me de anotar nos canhotos do talão as informações dos cheques que eu passava. Eu sempre dava a desculpa de que minhas mãos estavam cheias com crianças pequenas e um bebê. Eu simplesmente não tinha tempo de registrar esses detalhes. Mas essa desculpa esfarrapada não ajudava a Bill nem um pouco quando chegava a hora de pagar as contas ou conciliar o talão de cheques. A sabedoria UAU diz: depois de alguns anos frustrantes para Bill, eu orei. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Pedi ao Senhor que me desse algumas ideias sobre como lidar melhor com o dinheiro para que Bill não fosse surpreendido pelas minhas compras. Depois de orar, compartilhei algumas ideias com Bill. Primeiro, colocar determinada quantia em dinheiro em envelopes específicos para coisas com que eu gastava dinheiro, comida, presentes, roupas. Quando o dinheiro do envelope acabasse, as compras estavam encerradas. Outra coisa que fizemos aqui, encomendar talões de cheque com cópias carbono, para que caso eu me esquecesse de escrever as informações dos canhotos, as cópias registrassem a quem foi pago, a quantia e a data. Essas medidas foram fáceis de implementar. Elas eram metas alcançáveis, atingíveis. Eu tive de aprender a colocar o divisor de plástico embaixo de cada cheque para que a duplicata ficasse legível. E a mudança em mim produziu mudanças positivas em Bill. O programa UAU diz: que pequena mudança Deus está pedindo que você faça e que talvez faça uma grande diferença na atmosfera geral do seu relacionamento? Convide seu marido para sair e celebrar essa mudança. Não vale só prometer, você precisa dar passos efetivos na direção certa. Para celebrar a mudança sobre como eu gerenciava a nossa conta bancária, anulei um cheque e transformei-o em um convite para que usássemos o cupom de um restaurante que nos dava direito a 2 refeições pelo preço de uma. Minha vizinha Debbie também fez uma grande mudança, escuta essa. Ela conta assim: nem sempre apoiei o que eu via como sendo as paixões loucas do meu marido. Quando nossos filhos eram adolescentes, senti que não amava mais meu esposo. Eu estava extremamente infeliz e não tinha quem pedir ajuda senão ao Senhor. Aquele versículo em 1 Pedro 3,1 chamou-me a atenção, que diz assim: mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Eu não tinha nada a perder, eu não tinha de amá-lo, mas eu podia escolher respeitá-lo. Eu não apenas comecei a respeitar meu marido em situações nas quais eu antes via apenas fraqueza, mas pouco a pouco comecei também a sentir amor pelo meu esposo como nunca tinha sentido antes. Meu marido desabrochou diante dos meus olhos.
Anos mais tarde, essa mudança de coração criou uma mudança de curso. Mike sempre sonhara em um dia tornar-se um corretor de imóveis. Ele havia recebido sua licença quando nossos filhos eram pequenos, mas nunca parecia ser o momento certo para mudar de carreira, uma vez que tínhamos de pagar a faculdade e a prestação da casa. Muitos anos se passaram e ele pensou que seu sonho jamais se realizaria. Nossa casa pegou fogo durante os incêndios de San Diego em 2003. E com os filhos crescidos e vivendo suas próprias vidas, pensamos, por que não recomeçar do zero? Muita gente pensou que estávamos loucos, mas nós dois largamos nossos empregos e mergulhamos no mercado imobiliário enquanto reconstruíamos nossa casa. Sentimos um pouco como recém-casados. Enfim, aqui com um exemplo de Debbie, crie um programa que ajude seu marido a ver e curtir a mudança em você. Que mudança você, ouvinte, pode fazer aí, tanto na parte financeira, ou que seja de carreira, ou qual é a área que você está aí disposta a colocar diante do Senhor e fazer alguma mudança e celebrar por isso? Fica a dica. Um grande beijo, até o próximo áudio.